Porque algumas pinturas parecem vivas e outras, mesmo com muitos detalhes, parecem rígidas. Nesse vídeo eu quis mostrar exatamente essa diferença. De um lado mais detalhado, de outro mais impressionista. Talvez a resposta não esteja na quantidade de detalhes, mas na forma como a luz e a cor respiram. Duas formas de pintar um galo, uma mais detalhada e a outra buscando mais vibração. Nesse vídeo eu quis comparar duas linguagens dentro do pastel seco, esta mais definida e outra mais impressionista, porque às vezes mais informação não significa mais vida. Aqui, nessa parte, eu trabalhei mais sensação nas penas, mais direção, mais definição. E isso cria uma leitura mais controlada da forma. O olho entende cada parte com mais clareza. A textura começa a aparecer através das pequenas marcas. E no pastel seco, essas linhas ajudam muito a sugerir o fluxo das penas, principalmente na cauda, onde o movimento do desenho é importante. Eu sou a Cris Fonseca e aqui você aprende luz no pastel seco de verdade. O detalhe pode enriquecer a pintura, mas quando ele ocupa todo o espaço, a atmosfera diminui. O excesso de informação pode deixar a pintura muito rígida, porque tudo começa a competir. Quando tudo grita, a pintura perde ar. Quando cada pena tenta chamar a atenção, a luz perde a vibração. E uma coisa interessante é que do lado mais detalhado eu usei mais o lápis pastel seco, porque ele permite linhas menores, mais controle e mais separação das formas. Já no lado impressionista, o giz apareceu mais, porque ele cria massas maiores, transições e uma vibração mais solta na cor. Mas isso não significa que o impressionismo não use o lápis, ou que o detalhe não use giz. O que muda não é só a ferramenta, é como o olhar conduz a mão. Aqui eu começo a mudar completamente a abordagem. Ao invés de pensar em cada pena, eu começo a pensar em massa, temperatura, vibração, luz. No impressionismo, a cor tem muito mais movimento. Ela não tenta copiar exatamente, ela tenta criar sensação. E algumas marcas ficam aparentes e as bordas são suavizadas, e outras desaparecem, e as cores começam a vibrar umas com as outras. E o que cria essa vibração não é só saturação, é o contraste entre temperaturas. Azuis frios, laranjas quentes, amarelo, vermelho, verde e violetas. Quando essas cores se encontram, a pintura ganha energia. E se você gosta desse tipo de estudo, comparando luz, atmosfera e detalhe, e linguagem na pintura, já deixe o seu like e se inscreva no canal, porque os próximos vídeos vão continuar explorando exatamente isso no pastel seco. E outra coisa importante aqui é o cuidado com o excesso de esfumado. Aqui eu evito esfumar excessivamente, porque no pastel seco, quando tudo fica polido, a cor perde força. O impressionismo funciona muito através das marcas, da direção, da textura e da mistura óptica. Algumas áreas recebem mais definição, principalmente perto do olho e da crista, porque o olhar precisa de um ponto de apoio, mas o restante pode respirar mais. E talvez uma das maiores diferenças estejam nas bordas. Quando tudo é contornado, a pintura endurece. Então aqui, algumas formas desaparecem, se misturam e deixam o olhar completar. O impressionismo não tenta explicar cada detalhe. Ele interpreta a luz, o movimento e a sensação.
Por isso, às vezes, menos definição traz mais vida. Aqui, a luz não fica presa nos detalhes. Ela atravessa as cores, as marcas e as transições. E eu fiquei curiosa. Qual dessas abordagens conversa mais com você? A mais detalhada ou a mais impressionista? Me conta aqui nos comentários. Porque no impressionismo, a estrutura da luz muda bastante. Ela não depende só do claro e do escuro. Muitas vezes ela aparece através da vibração da temperatura. Um azul frio e um laranja quente já cria movimento. E quando essas cores respiram, a luz aparece sem precisar de grandes quantidades de detalhes. No impressionismo, a luz não fica desenhada, ela fica sugerida entre as cores. E talvez profundidade não seja excesso de detalhe. Profundidade é escolha. O olho completa muita coisa quando você não tenta mostrar tudo. Porque quando tudo está no mesmo nível, a pintura perde espaço, perde o ar. E a profundidade também se perde. Às vezes, a profundidade começa onde você decide parar. E talvez seja justamente aí que o impressionismo começa a ganhar força. Não tentando explicar cada detalhe, mas deixando a luz, a cor e o movimento conduzirem o olhar. Porque quando algumas áreas respiram, outras começam a vibrar mais. E a pintura deixa de ser apenas descrição para virar sensação. Aqui eu começo a reforçar exatamente isso. Menos contorno, mais massa de cor, mais temperatura e mais atmosfera entre as marcas. Nenhuma dessas abordagens está errada. Elas apenas criam sensações diferentes. Um lado mostra mais estrutura e outro mais vibração e movimento. E talvez esta seja uma das coisas mais bonitas da pintura, a possibilidade de interpretar, não apenas copiar. No final, o que muda não é só o estilo, muda a forma como o olhar percorre a pintura. Um lado conduz pelo detalhe e o outro pela atmosfera da cor. E talvez isso seja o que mais me interessa na pintura, a possibilidade de interpretar a mesma imagem de maneiras completamente diferentes. No impressionismo, eu gosto dessa sensação de movimento, como se a luz não estivesse completamente parada, como se a pintura ainda estivesse respirando. Talvez por isso, menos definição consiga transmitir mais vida. No final, a pintura não precisa mostrar tudo. Às vezes, o que emociona é justamente o espaço que ela deixa para o olhar completar. Talvez essa seja uma das coisas mais bonitas da arte, a possibilidade de interpretar e não apenas copiar. Se você gosta desse tipo de estudo no pastel seco, se inscreva nesse vídeo, porque nos próximos vamos continuar estudando exatamente isso.